Olá, bem-vindos ao Estúdio 4 desta semana. A questão sexual é inerente a cada um e somente a própria pessoa pode responder por ela. E ponto final. Numa sociedade em que o preconceito é predominante, a afirmação do médico psiquiatra Jaider Rodrigues de Paula, retirada do prefácio de um livro, deveria pautar nossa conduta e nos leva a refletir. Às vésperas do Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, o Estúdio 4 se desafia a tratar do tema sob a ótica dos movimentos que lutam contra o preconceito, do ponto de vista da evolução social e também, por que não, do aspecto espiritual. O programa está começando e nossos convidados são o Andy Heisfeld, coordenador do Plural Coletivo Sexo Diverso, aqui de Passo Fundo, o professor Glauco Araújo, sociólogo e professor da Universidade de Passo Fundo, e também o Hercílio Fraga de Quevedo, que é espírita e também é professor aqui da Universidade de Passo Fundo. Sejam todos bem-vindos. Andy, o Dia Internacional contra a Homofobia, ele é importante em que aspecto? O que ele marca exatamente? Ele marca anos de luta, ele marca o fim de uma era em que a homossexualidade era tratada como uma doença, que era o câncer gay, que era a Malésia, o ponto negro da sociedade. Ele marca um dia em que as pessoas precisam refletir qual é realmente a importância em ter e saber sobre a sexualidade da outra pessoa. Quer dizer, eu preciso todo dia ter que reafirmar a minha sexualidade, enquanto eu vejo que outras pessoas, elas não têm essa mesma necessidade. O meu pai, a minha mãe, os meus amigos, eles não chegam em algum lugar e eles têm que reafirmar cada minuto que eles são heterossexuais. Eu, a partir do momento em que eu entro em algum local, para eu conseguir, então, ter um espaço e para eu poder fazer o meu espaço valer, eu preciso ou tratar da minha profissão, ou eu vou tratar do meu estudo, ou então eu vou tratar da minha sexualidade. Eu não consigo ser um ser à parte disso. O Dia Nacional de Luta contra a Homofobia é para as pessoas se questionarem até que ponto a sexualidade da pessoa realmente é pertinente em todos os aspectos da vida dela. Bom, dando uma breve estudada na história, não é? A gente percebe que a evolução, as conquistas dos homossexuais, elas são muito recentes, elas vêm lá da década de 1970, começou nos Estados Unidos, no Brasil só a partir de 1990. E agora, nos anos 2000, é que se conquistam coisas sociais, não é? A carteira social, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo foi uma conquista. Você acha que as pessoas entendem esse dia, né, o Dia Internacional contra a Homofobia, como um dia realmente para reflexão? A sociedade está preparada para essa reflexão, Andy? Tem um grande espaço entre o deveria e o é. Eu acho que, da mesma forma como acontece no Dia da Consciência Negra, que as pessoas dizem, mas deveria ter o Dia da Consciência Humana, negando completamente a luta do negro na sociedade, os anos de escravidão. Acontece a mesma coisa no Dia Nacional contra a Homofobia. As pessoas também questionam, não, mas eles estão querendo privilégios. Tipo, o meu privilégio é eu poder me casar. O meu privilégio é eu poder deixar herdeiros. O meu privilégio é ter uma vida, aspas, normal. E é lutar essencialmente contra o preconceito, contra a violência, não é? Sim. Quer dizer, enquanto as pessoas simplesmente vêm com a falácia de que isso é um privilégio, não precisa fazer tanto escândalo sobre isso. Quer dizer, tem um LGBT morrendo a cada 28 horas aqui no Brasil, então é uma estupidez, O Brasil, aliás, é campeão em violência contra homossexuais. Professor Glauco, por que a sociedade tem dificuldade de aceitar o diferente? Eu diria que tem um aspecto que é muito relevante a gente pensar aqui, é como se dá o ritmo das mudanças em termos sociais. Se nós pensarmos as mudanças de natureza política, econômica, elas ocorrem com uma rapidez muito maior do que as mudanças que envolvem aspectos culturais. Esse é um ponto importante para a gente ressaltar, porque justamente
a questão da sexualidade humana, ela também está no âmbito da cultura, e especialmente aí é que a gente tem condição de pensar ela, né? Então, por conta disso é que é mais difícil da sociedade conseguir aceitar o diferente, né? Ela realiza isso em todos os âmbitos daquilo que foge do que são os padrões da cultura dominante, né? Todo aquele sujeito que desenvolve certos modos de ser, de agir, de pensar, que contrariam os padrões de moralidade que são próprios da maioria de uma determinada sociedade, acaba sofrendo algum tipo de preconceito ou algum tipo de coerção social para que volte a agir conforme aquilo que a sociedade espera, né? Bom, professor Hercílio Fraga, o senhor é espírita, também professor aqui da Universidade de Passo Fundo, e o tema, não é? Os temas, digamos assim, espiritualidade e homossexualidade são polêmicos, não é? Porque a gente sabe que as igrejas, de um modo geral, acabam não aceitando homossexuais e aí causa uma série de problemas. Mas o senhor, como espírita, tem realizado uma série de seminários e tratado desse tema nos seus seminários. Por que o senhor começou a tratar esse tema nos seminários, professor? Ou tratar esse tema dentro do espiritismo? Exatamente, Zumara. Porque eu descobri esse livro, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que foi escrito por um médico espírita, o Dr. Andrei Moreira, que é de Minas Gerais. Ele é presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, né? Achei o livro extremamente interessante. Li o livro, ele traz aspectos históricos, legais do tema, traz aspectos psicanalíticos do tema e, evidentemente, a tônica maior é a questão espiritual e espírita do tema. Então, o espiritismo também, como todos os segmentos da sociedade, está buscando refletir a respeito do assunto, né, e fazer a sua parte, né, porque somos uma doutrina essencialmente cristã e o cristianismo não faz diferença entre pessoa nenhuma, porque todos somos espíritos em evolução e precisamos ter o nosso espaço com dignidade, com alto amor e amor coletivo. E é isso que se propõe no livro. Então, a violência contra o homossexual no Brasil, como o Andy dizia agora há pouco, é extrema. Nós somos um país que somos destaque em muitas coisas no mundo todo, em muitos aspectos, inclusive, infelizmente, na homofobia. Então, um tema de muita urgência e nós precisamos alavancar forças na sociedade para que possamos pensar esse assunto com muita maturidade, com muita dignidade e com muito amor, porque é o ser humano sendo tratado, é o ser humano sendo pensado, é o ser humano no dia a dia. As suas palestras são feitas aonde? Em que espaço e ambientes? Eu tenho palestras que eu realizo enquanto espírita, né, enquanto alguém que estuda espiritismo desde criança, que são feitas em várias sociedades espíritas aqui de Passo Fundo e cidades da região. Esse seminário, particularmente, eu iniciei em Soledade, que é a minha cidade de origem, a minha sociedade espírita de origem. Realizamos o primeiro seminário dia 18 de abril agora deste ano. Final dessa semana estaremos, casualmente um dia antes da data que tu citaste no início do programa, né? Nós vamos estar em Não Me Toque e se pretende trazer para Passo Fundo, inclusive para espaços mais neutros, assim, né, as ideias do Dr. Andrei Moreira, que são extremamente libertadoras, extremamente auxiliares, né, para todos nós que pensamos a questão social e pensamos a harmonia da sociedade como um todo. Elas provocam, de certa forma, uma reflexão mais aprofundada do Provocam tema, né? E vão de encontro ao preconceito, né, e vão ao encontro do anseio, né, de cada um, de se sentir mais inteiro, mais íntimo, independente, inclusive, da natureza sexual e da posição da pessoa. Porque a sexualidade, segundo o Andrei Moreira, eles tiveram orientações lá na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, é a segunda maior força do orbe. A primeira seria o amor, que é a força criativa de Deus, e a segunda força, que a tudo contempla e em tudo está, é a força sexual. Então, uma força extremamente poderosa e que gera, né, todos esses compartimentos, né, que gera todas essas questões, né, e então vale muito a pena trabalhar com esse tema, inclusive dentro da ótica espírita. Por conta desse seminário, o senhor também fez uma série de pesquisas e constatou aí o que as estatísticas nos demonstram. O Brasil é campeão em violência contra homossexuais. Exato. Quais são os números que o senhor tem levantado? Exato. Os números, na verdade, são que nós temos, são números do autor, né? São números do autor. Esse livro foi lançado em 2012, como eu falei antes. Ele diz, então, que o Brasil é campeão mundial
seguido pelo México e os Estados Unidos, né? E o Brasil ele está disparado, né, na frente. O livro apresenta várias pesquisas que foram feitas em Brasília, no Brasil de uma maneira geral, né? Eu não tenho agora aqui os números assim precisos para te falar assim de memória, né? Mas a questão realmente é bastante preocupante, complexa, né? E eu acho que é o momento agora de todos nós mobilizarmos, né, para pensarmos isso de uma maneira cada vez mais transcendente, né? E números que provavelmente estão subestimados, né? Se nós pensarmos Sim, a dificuldade exatamente. que se tem de ter estatísticas relacionadas à homofobia, esses números provavelmente não estão falando exatamente da realidade Com que a gente certeza. encontra. Até né? porque vem muito Com daquela certeza. situação, a vergonha que ainda é tu assumir que o seu filho é homossexual. E de denunciar, Aí, não é? denunciar esse caso, porque então além de ter que passar por essa situação, em assumir para uma sociedade que é toda fechada e quadrada, que existe um homossexual na família, tu ainda vai ter que ir para a delegacia para assumir então que esse homossexual foi espancado, que ele foi violentado, que enfim, ele sofreu alguma consequência da sociedade unicamente pela orientação sexual dele. Quer dizer, o privilégio que a gente tem é apanhar na rua. Mas essa violência ela não é só física nem na rua, ela se dá também dentro dos lares, não Sim. é? O homossexual acaba sofrendo o preconceito da própria família, não é? Sim. Em muitos casos, não é? Não digo que em todos, mas em muitos casos. Tem- Essa é uma forma de violência. Tem um vídeo no YouTube até. É uma mãe que ela tem um grupo de mães que apoiam a causa e que militam sobre a causa LGBT em São Paulo. E num desses vídeos ela comenta, e eu acho uma fala muito interessante, porque, por exemplo, a criança negra sofre preconceito na rua, ela vai sofrer o racismo na rua, vai chegar em casa com os pais negros e vai ser acolhida. A menina, sei lá, sofreu algum tipo de violência, foi violentada na rua, chega em casa, ela é acolhida pela mãe, que também é uma mulher. A criança, ela é judeu, ela vai sofrer algum preconceito, ou um antissemita vem e comete alguma violência com ela volta para casa e encontra os pais judeus. O gay, a lésbica, a travesti, vai sofrer preconceito fora de casa e sofre preconceito em casa também. Formas diferentes, expressões diferentes, um é mais violento, o outro é mais brando, mas não deixa de ser uma forma preconceituosa de lidar com essa situação. Pois é, professor Glauco, são várias formas de violência contra os homossexuais, não é? São várias. E essa questão da família é terrível, não é? Que nós... a gente, ao falar da violência, é importante ressaltar que todo grupo que é socialmente estigmatizado, ele sofre algum tipo de violência, né? A grande questão é o quanto dessa violência ela assume simplesmente um caráter de uma violência simbólica, ou seja, um estigma que depois se converte em estereótipos, em piadas, ou quando essa violência simbólica ela tem uma concretude para além disso e inclusive pode reverter em violências físicas, né? E esse é o caso da população LGBT, né? Quando a gente fala, não é uma violência que afeta da mesma forma outros grupos que são estigmatizados, né? Tem um componente, um adicional, que os índices demonstram para nós que nós estamos falando de um problema um pouco mais grave do que outros preconceitos que a gente encontra em sociedade. Mudar isso, não é? Mudar essa realidade, passaria também por um programa educacional do Estado? Também, mas não exclusivamente. Não necessariamente, né? Só isso. O Estado ele tem um papel muito importante nessa história toda, que é agir de acordo com os princípios laicos, né? Aqueles princípios que conseguem contemplar o conjunto da diversidade presente numa determinada sociedade. Se ele consegue atender esses requisitos, ele contribui para diminuir o preconceito, mas isso envolve um esforço do conjunto da sociedade, né? Não é somente uma instituição oficial que daria conta de resolver esse problema. E quando o senhor vê um congresso extremamente, digamos assim, conservador, não é? A gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel aí, professor Glauco? Olha, a luz, eu acho que no fim do túnel ela está mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Assim, né? Nessa situação toda, eu acredito que é muito mais importante que os movimentos da sociedade civil eles consigam se fazer ouvir perante as instâncias institucionais. Porque aguardar que um congresso que acaba refletindo uma certa estrutura da política,
que muitas vezes não representa o conjunto da população, é um tanto quanto idealista, né? Eu acho que a gente precisa se envolver mais com a política e pressionar, né? Até porque as pessoas que estão lá em cima também não têm bola de cristal para saber todos os anseios populares, né? A população precisa ampliar a sua participação para além da coisa de ir de 2 em 2 anos depositar o seu voto na urna ou digitá-lo agora, né? Zumar, eu gostaria de voltar um pouquinho para dentro de casa, que é o nosso ninho, que é onde a gente nasce e se desenvolve, é onde a gente deveria, teoricamente, ter todas as forças para sair para o mundo, né? A gente sabe, tem autores que dizem que a questão de uma sociedade heterossexista que nós vivemos, né, é tão forte que a pessoa que se identifica homossexual dentro de uma família que geralmente não está preparada para acolhê-lo como indivíduo, como ser pleno, faz com que essa pessoa pense em 2 possibilidades imediatamente. Uma, sair fora desse ninho, às vezes dessa cidade, e viver a sua sexualidade distante dali. E infelizmente, uma das segundas, terceiras opções é o suicídio. Porque gera tal nível de desamor, de desencontro com a sua própria essência, de negação, que a pessoa pensa em se suicidar. E os índices de suicídio no Brasil são altíssimos por conta do conflito sexual, por conta do conflito principalmente homossexual, que é gerado pela cultura, né, e pela negação da própria casa, como o Andy falou agora há pouco. Quer dizer, a casa passa a ser, num eco da sociedade, mais um reduto de negação e de sofrimento. Dificilmente de acolhida. Raros casos, exceções, de acolhida e de compreensão e de crescimento daqueles indivíduos com aquela diversidade dentro da sua casa, né? Eu sempre digo, eu não sou exemplo para nada na vida, em absoluto. Mas o que eu passo em casa, eu sei que é uma realidade muito pequena. A família que eu tenho, o acolhimento que eu tenho em casa, os meus pais, os meus irmãos, meus sobrinhos, enfim, é muito diferente do resto, é muito diferente do que as outras pessoas passam. Não é a regra, né, Ed? Não é a regra. Eu queria poder dizer, olha, eu tenho a mesma coisa que outras várias pessoas têm, e eu sei que eu não posso falar isso. Eu sei que eu não tenho como falar isso. Tá certo, a gente vai fazer um breve intervalo e retorna em seguida. A homofobia é crime no Brasil, no entanto, o ônus da prova é de quem denuncia. E aí temos um outro problema, a dificuldade de comprovar. Quem nos fala a respeito é a advogada Renata Tagliari. Vamos ouvir. Então você, em hipótese alguma, pode ser tratado de forma diferente em função da sua orientação sexual. Tá? Então o que se tem hoje? Se tem, na verdade, a aplicação da Constituição Federal. E a Constituição, então, autorizou a criminalização da homofobia. Então nós temos hoje já previsto, né, uma determinada penalização para quem comete o crime de homofobia. O problema todo muitas vezes é a prova disso, né, porque mais do que ninguém, né, qualquer pessoa que já sofreu essa situação, ela sabe muito bem, ela sabe quando ela está sofrendo, né, ela sabe como se mascara essa situação e infelizmente ela não tem como provar. Então, por exemplo, nós temos várias ações, principalmente na Justiça do Trabalho, que envolve ação de indenização, né, por dispensa no trabalho e a pessoa alega que foi pela discriminação sexual. E ela não consegue comprovar, né? Infelizmente, ela não consegue comprovar essa situação, né? Porque a gente sabe que é uma discriminação extremamente velada. É óbvio que a orientação sexual de qualquer pessoa, ela não pode, em hipótese alguma, ser colocada numa balança para saber se essa pessoa é melhor ou pior do que outras pessoas. Sempre num processo judicial, salvo em algumas situações que não é essa, o ônus da prova, que é o que a gente chama, cabe ao autor da ação. Então, se eu vou processar alguém pelo crime de homofobia, cabe a mim, autora, ter que provar que essa situação aconteceu. Violência na rua, né, contra homossexuais, enfim, né,
bissexuais, transexuais, travestis, né, toda a forma, enfim, de liberdade, né, de expressão sexual. Nesses casos, quando existe essa prova, né, de agressão física, onde as pessoas são presas muitas vezes em flagrante, né, aí é outra coisa, né, aí a gente realmente tem provas para criminalizar. O problema é aquelas situações onde eu não tenho essa prova. Andy, a gente viu aí, não é, a violência velada, o que a gente estava falando no bloco anterior. Além da pessoa não conseguir provar, muitas vezes se encolhe, não é? Por medo, por vergonha. Esse é um grande problema a ser enfrentado, né? É um grande problema, porque é aquela situação, eu sofro uma violência fora, sei lá, na rua, enfim, no meu trabalho, como a Renata citou bem no exemplo. Eu sofro esse preconceito em vários locais. Não é um local específico, não é uma violência específica, não é uma agressão específica. Existem várias formas de expressões, tem várias formas de se violentar uma pessoa e de cometer um crime de homofobia. Então, ainda, além de tudo, eu vou ter que chegar na polícia, tentar encontrar uma prova, levar esse processo adiante. A gente sabe como é que é a burocracia no Brasil. Então, esse ônus da prova, ele é um processo muito pesado para a vítima. Ele é uma situação que não é salutar, porque tu vai ter que reviver aquela situação, tu vai ter que relembrar daquela situação, encontrar provas para não passar por um louco que está simplesmente se sentindo perseguido, se sentindo acolhido, enfim... Acuado, isso, desculpa. Se fazendo de vítima. Se fazendo de vítima. É a mesma situação de um estupro. A menina chega na delegacia, ela tem que passar por N situações. Constrangedoras. Constrangedoras, muito constrangedoras. Acusações em relação à vítima, porque é a saia curta, é o local onde ela estava, porque ela estava sozinha, porque, coitada, é uma mulher na rua. Mas depois, na Lei Maria da Penha, provavelmente as coisas mudaram bastante, né? Nós temos delegacias especializadas na questão da mulher no Brasil inteiro. Daqui a um pouco tem que surgir uma lei bem própria, né, da situação homossexual. Pois é a questão da criminalização, não pois da homofobia, exato. que no Brasil não existe ainda, não é? Sim. O projeto do Senado, que estava há 8 anos tramitando, foi retirado. E existe um projeto na Câmara da deputada Maria do Rosário, que está em tramitação. Exato. Ao mesmo tempo, tem acontecido casamentos coletivos, casamentos homossexuais coletivos, no Rio de Janeiro, 50, 60 casais, né, contraindo matrimônio juntos, muitos adotando crianças. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma mentalidade aberta. Assim, ele acaba avançando relativamente rápido em relação a outros países e outras culturas do mundo. Tem culturas muito mais fechadas, muito mais retrógradas do que a nossa. Eu vejo com otimismo, assim, eu acho que se nós formos olhar aí as últimas décadas e hoje, os últimos anos, as conquistas estão avançando por pressão. Isso que o Andy falou, que é muito difícil de fazer, tem que ser feito, porque é isso que vai mostrar realmente, né, a dignidade, vai trazer a luta, vai trazer realmente a disponibilidade do cidadão em ser cidadão digno da felicidade, da liberdade, em qualquer situação sexual, em qualquer situação social ou racial que ele esteja. Né? Então tem que se fazer isso, tem que ter a coragem de fazer isso, como as mulheres fizeram, né? Como todas as minorias estão fazendo. Acho que nós estamos numa esteira muito grande, né? que é composta por muitas minorias, que juntas acabam sendo talvez uma maioria daqui a um pouco. Né? Sim. E, professor Glauco, essa questão da criminalização ela é importante aí no avanço de conquistas. Não, com certeza, né? Esse é um aspecto que conseguiria... de certa forma, inibir os casos mais extremos, né, de como o preconceito se apresenta, né. Não consegue resolver de todo o estigma social, mas pelo menos consegue preservar fisicamente uma população que está sofrendo um tipo de violência que é maior do que outros grupos sociais, né. E aí a gente enfrenta o problema do espelho da sociedade, que é um congresso não é conservador e que não consegue avançar na tramitação de um projeto que está lá. E a despeito, de novo, da sociedade. Eu também sou otimista, também tive acesso a uma pesquisa que apontava que 65% da população brasileira acredita que a orientação sexual não hétero, né, ela deve ser aceita pelo conjunto da sociedade. Então, quer dizer, existe um trânsito para essas ideias começarem a circular, para as pessoas enxergarem isso de uma maneira diferente, né? A questão é como que vai se coibir daí os atos mais extremos que acabam ocorrendo, né, em relação
a essa população, né, esse segmento Exato. social. Andy, o professor falou em orientação sexual, até gostaria que você nos explicasse. Orientação ou opção? Eu acho que é bom esclarecer isso, não é? Olha, eu gosto de dizer que existe os dois. A opção sexual é olhar para fulano, ciclano e beltrano e eu decidir pelo fulano. Isso é uma opção sexual, porque é com ele que eu vou manter uma relação sexual. Orientação sexual é eu entender que eu tendo fulano, cicrano e beltrano e a fulana, cicrana e beltrana, a minha orientação é em relação a quem é do sexo masculino. A orientação é para quem eu vou dirigir, para quem eu vou direcionar, para quem eu vou orientar o meu afeto e a minha atividade sexual, o meu prazer sexual. Opção sexual é eu escolher entre A ou B e decidir se A ou B é melhor para me satisfazer. O plural coletivo foi criado quando? O plural foi criado em 2011, foi agosto de 2011, se criou aqui dentro da UPF. O pessoal, eles estavam num debate, teve uma palestra e que, enfim, tratava do tema, tratava de homofobia e foi uma palestra bem fervorosa. Aí, depois disso, então, eles se reuniram no antigo bar que existia aqui na cidade, estavam todos na varanda. E então eles viram a necessidade de se criar um grupo, de fazer esse tipo de movimentação aqui na cidade, de ter um espaço onde a gente conseguisse colocar isso em discussão. Fazer essa discussão bem básica, é orientação, é opção. É isso que eu gostaria de entrar, fazer essa discussão didática também, não é? Sim, porque as sim. pessoas não compreendem, não é? Tem desconhecimento em relação. A gente parte do princípio que não adianta eu entender uma situação e eu querer lutar por uma situação que as outras pessoas não entendem. E acham que as outras pessoas errado, não compreendem, que acham que é errado, ou que entendem como um pecado, ou que vem algum tipo de, sei lá, alguma maneira de negar essa existência. Então, é bem educativo, é um processo de instrução. Quem participa do grupo? Nós hoje contamos com 20 membros, mas a gente tem, enfim, pessoal que já participou, que continua, mas não está aqui na cidade, ou que está na cidade, mas não tem tanto tempo de participar das reuniões. A gente milita em torno de 20, 25 membros. Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa está aberta a participar, qualquer tipo de orientação sexual, enfim, quem não tem orientação sexual também. E que tipo de atividades vocês desenvolvem? Principalmente cursos de formação. Palestras em escolas, na universidade, fazer essa orientação da população, fazer esse esclarecimento, essas dúvidas, esses questionamentos que a população em geral tem em relação à realidade LGBT. São palestras nas escolas mais para adolescentes, crianças? Geralmente são adolescentes, até em relação ao tema. Não que a criança ela já não manifeste alguma possibilidade da orientação sexual dela, mas a gente sabe que na criança isso é mais volátil. Essa orientação sexual ela é mais líquida e ela pode se concretizar de outra forma. A gente brinca que pode ter uma criança viada, mas só pelo comportamento dela e que vai depois, sei lá, ela se torna um ser heterossexual. Ou então, não, ela realmente partilha daquela realidade desde pequena e é essa realidade que ela vai se sentir confortável. Então, com a vivência dela, com as experiências dela, ela consegue realmente sentir o afeto pelo mesmo sexo. O plural, assim, aproveitando o professor Hercílio aqui, ele debate também e trata da questão espiritual ou não? É mais difícil, é um debate que a gente não tem tanto preparo, até porque a gente lida com várias religiões dentro ali do movimento. Tem evangélicos, tem o pessoal da Umbanda, tem os ateus, tem, enfim, várias manifestações da religião. Então, a gente prefere deixar o espaço religioso para uma situação mais particular, uma situação mais pessoal. Eu gostaria de dizer uma coisa, Zumara, o Andy falando isso e a tua provocação ali. Como o título da obra que eu venho trabalhando no seminário é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, uma questão que talvez o espiritismo traga de uma maneira um pouquinho diferente é assim: o espírito não tem sexo. Nos nossos preceitos, nossos princípios doutrinários, o espírito não tem sexo biológico, mas ele tem energia sexual, que é aquela energia fortíssima que ajuda a regular, organizar e criar, né?
Então, o espírito, quando ele reencarna, porque nós trabalhamos com a reencarnação no espiritismo, né? Ele reencarna num corpo feminino ou masculino, ele está tendo experiências grandiosas e enriquecedoras. Naquele momento, num corpo feminino, no outro momento, num corpo masculino, né? E quando ele encarna um corpo masculino ou feminino que tem uma orientação diferenciada, um desejo diferenciado, isso também é uma questão que pode ser escolha dele mesmo, pode ser uma questão que eventualmente a lei de causa e efeito impôs a ele, e de qualquer maneira a dignidade dele, a amorosidade dele é a mesma que qualquer outro, e ele vai trazer para aquele núcleo familiar onde ele está uma experiência diferenciada de aprendizado, né? E ele vai, de qualquer forma, estar sempre aberto para a evolução e para a melhoria da sua essência, porque nós somos espíritos imortais, viajando no tempo e no espaço, buscando a nossa luz maior, caminhando em direção ao Criador. Então, o espírito não tem sexo, né? Mas cada experiência que ele vive na matéria agrega para ele, individualmente, experiências de amadurecimento. Professor Glauco, como é que a sociologia, não é, transita aí nesses dois Pois então, viés? eu estava justamente pensando agora aqui como trazer essa relação, e acho que tem alguns conceitos que são importantes, começando pelo conceito que o Andy já colocou da orientação sexual, que traz um pouco, né, tenta tirar essa questão de que é uma mera opção, porque as coisas não são tão simples assim. Tu poderia perguntar para um sujeito heterossexual quando foi que ele fez essa opção, então Claro. não é algo que a gente um belo dia acorda e decide ser heterossexual ou não, né? E um outro conceito que eu acho que tem a ver já nessa questão sexual é a identidade de gênero. Isso é um conceito que a gente usa muito na sociologia para opor a questão do sexo biológico, né? O sexo biológico, todos nós nascemos com certas características que definem se o sujeito vai ser homem ou mulher. Agora, quando a gente fala do gênero, a gente está falando no âmbito do social, a gente está falando sobre os papéis esperados de homens e mulheres, e dentro desses papéis aí entra a questão da orientação sexual, porque também há uma expectativa de que esse homem e essa mulher, eles tenham uma orientação sexual heterossexual, ou o que a gente chama, né, uma visão mais heteronormativa da sexualidade, né? Então, esses são conceitos importantes para nós pensarmos nessas questões, e que daí se trazem, né, um pouco também para a concretude das nossas relações, o quanto a sociedade influencia em certos comportamentos. Até porque a criança está sendo gestada e já vem aquela pergunta infame. Ai, a menina. Quando nasce, aí já começa, ai, olha, ele tá brincando ali com outra menininha, já é a namoradinha dele. Gente, é uma criança, sabe? Deixa se formar, Ainda deixa não crescer. fez a sua opção, não sabe. Né? Ela não consegue, ela tá brincando, mas não tem aquela malícia de entender, não, ai, estou brincando com uma menina, quero transar com ela. Não é, ele já está expressando o desejo, talvez esteja, talvez não esteja, a gente não tem como saber. Tá certo, a gente vai fazer mais um intervalo e volta para o último bloco do programa. O Estúdio 4 recebe hoje Andy Heisfeld, que é o coordenador do Plural Coletivo, Sexo Diverso, o professor Glauco Araújo, sociólogo e professor da Universidade de Passo Fundo, também o professor Hercílio Fraga de Quevedo, espírita, e também professor da Universidade de Passo Fundo. E antes de iniciarmos esse último bloco, vamos ouvir mais uma vez a advogada Renata Tagliari, que agora nos explica como funciona a carteira social. A carteira social é como se fosse uma carteira de identidade, né? Onde a pessoa é um documento que facilita para ela a questão social, né? Ela tenta um tipo, né? Fisicamente ela se apresenta como uma mulher ou como um homem, e a sua carteira de identidade, né? O seu CPF, enfim, seu documento tem um outro gênero, né? Então essa carteira social ela substitui para algumas situações a carteira de identidade. Que situações são essas? As situações sociais, né, do dia a dia, da sua apresentação enquanto pessoa na sociedade. Porém, por exemplo, você vai ter que fazer um contrato,
né? Você vai ter que participar de algum tipo de situação jurídica, né? Onde se exige a documentação oficial, essa carteira social não vale. Existe hoje a chamada ação de retificação de registro civil. Essa ação, ela serve para qualquer situação onde a pessoa sinta necessidade de alteração do seu prenome, né? Ou seja, do nome social que ela usa, né? Esse nome social, o prenome que nós chamamos, ele pode ser modificado por N situações, não só pela questão da situação de identidade de gênero, né? Mas também por uma situação de ridicularização social, né? Por uma situação de que um nome muitas vezes ele pode ser tanto masculino quanto feminino e a pessoa ela não tem essa identificação, né, com o seu nome. Há uma certa confusão às vezes de chamarem esperando um homem, né, e uma mulher levanta ou vice-versa. Então tem várias situações que essa ação é permitida. Então hoje o que nós temos não aprovado, mas o que nós temos viável hoje para a questão dos transgêneros, né, dos transexuais, que nós estamos mudando, enfim, né, essa nomenclatura, é essa possibilidade de retificação de registro civil via intervenção judicial. Bom, onde a gente comentou nos blocos anteriores muito a questão da violência, do preconceito sofrido pelos homossexuais, mas a gente viu aí também que houve avanços, não é, nos últimos anos. A carteira social é uma conquista. Quais os outros avanços que você elencaria? Olha, eu acho que o casamento, a união estável e a possibilidade de adoção agora aprovada pelo STF, eu acho que são avanços, sim, que a gente precisa realmente levar em consideração. A gente tem que entender que são avanços nossos, que é avanço da luta. Eu acho que fica um pouco nisso. E quais seriam os avanços importantes a serem conquistados? Acima de tudo, o que a gente precisa não é nenhum avanço assim que é parte da STF ou é parte de uma legislação. Acho que a gente precisa um pouco de conscientização a partir das pessoas, de respeito. O que a gente precisa não é... A gente não está se impondo, a gente não está querendo um espaço de privilégio. A gente só quer poder sair na rua e ter a segurança de que a gente não vai ser espancado unicamente pela nossa orientação sexual. O avanço não é legal, né, professora? Ele é social, então. Não, com certeza, ele é social. E acho que é importante ressaltar que as pessoas têm uma tendência muito grande em naturalizar aquilo que são relações sociais mesmo. Então, quando a gente pensa na questão da sexualidade, se atribui um padrão de normalidade que, na realidade, não tem nada de normal. Se a gente pegar na existência de todas as sociedades conhecidas até hoje, o padrão heteronormativo ele não estava presente em nenhuma delas, né? Ou seja, a diversidade sexual, sim, é que era o fato social normal nessas sociedades. Então, antes de estabelecer padrões de julgamento moral, eu acho que a gente tem que ressaltar o quanto não existe um padrão correto de sexualidade, o quanto ele acaba sendo socialmente construído. Assim como muitas vezes o próprio modelo de família, né? As pessoas idealizam a família doriana, né? Aquela que aparece assim com o pai, a mãe e seus filhos. E todas as sociedades, elas tiveram também características específicas de família. Esse modelo familiar que nós temos hoje, ele é uma herança ainda de um padrão eurocêntrico que vem junto com o processo da Revolução Industrial, que estava muito mais focado em interesses, em arranjos econômicos que faziam com que as pessoas se unissem em matrimônio do que propriamente em relação aos afetos, aos desejos que elas estavam estabelecendo umas com as outras. Mas já há essa né? mudança, não é? A gente já percebe que há essa mudança no perfil da família. Com certeza, ela acontece formalmente, mas ainda se tu pegares é muito difícil de tu conseguir lidar na prática, né? A pessoa que vive um modelo de família que não é esse padrão, ela vai encontrar uma série de dificuldades e não precisa ficar restrito só à questão da homossexualidade. Se nós pegarmos a quantidade de filhos de mães solteiras, chega na escola, vai ter dificuldade quando vai enfrentar um dia dos pais e a escola vai pedir para trazer o presente. E aquilo faz a pessoa o tempo todo estar revivendo os dilemas dela não fazer parte de uma família tradicional. Eu acho que dois pontos são importantes, não é, Andy? Primeiro, a família deve ter uma outra consciência e também a escola, não é? Sim. Você considera que é importante a educação já nos primeiros anos escolares para aceitação, contra o preconceito, ensinar as crianças já desde cedo? Eu acho interessante quando a gente fala em questão da sexualidade,
essa exclusão que se faz com as crianças de que, meu Deus, é um tabu, não falaremos de sexo na frente deles. Gente, é um tabu para nós. A gente não tem segurança de falar de sexo, a gente não consegue pronunciar a palavra sexo sem já vir vários bloqueios e vários acessos aonde a gente vai conseguir encontrar uma expressão melhor. Isso é nosso, a criança não partilha disso, a gente que incute essa ideia nas crianças, então sim, tem que falar. E o termo sempre está relacionado com coisa ruim ou pecado, né? Claro, vem incutido muito preconceito na hora que a gente fala de sexo, porque isso vem de nós, é a gente que transmite essa ideia. Se a gente chega para uma criança e a gente começa falando de uma maneira que a criança compreenda, falando de uma forma lúdica, falando de uma forma onde a criança se sente acolhida e compreendida, a gente consegue abordar esses temas. A gente consegue já mostrar para a criança que não existe um normal, que não existe um correto. Professor Hercílio, o senhor partilha também desse pensamento? Com certeza. Está aí a base de, talvez, a solução para todo o problema? Com certeza. Eu até gostaria de ler rapidamente aqui a epígrafe do livro do Andrei, porque isso que o Andy falava agora, e a tua pergunta, a tua preocupação e a nossa preocupação, né? Eu acho que realmente ela se resume numa questão, que é o amor. O amor é que direciona, é que deve nortear. E na epígrafe do livro, o Andrei, eu acho que foi muito feliz ao escolher essa epígrafe, que é do Jung, né, que diz assim: nunca pergunte o que uma pessoa faz, mas como o faz. Se faz por amor ou seguindo os princípios do amor, está servindo a algum Deus. E não cabe a nós estabelecer quaisquer julgamentos por se tratar de algo nobre. Então, se nós balizarmos na questão do amor pelo indivíduo, o indivíduo por si mesmo, né, dentro de casa, em relação a qualquer segmento social, nós vamos realmente neutralizar e subir na nossa percepção. O nosso individualismo, as nossas culturas, as nossas conservas culturais fazem com que nós sejamos muito pobres, muitas vezes. Com muito poucas luzes, né? Então, onde nós conseguimos avançar e olhar com amorosidade para nós mesmos e para todas as pessoas, né, eu acho que reside aí a solução. E esse é um passo individual e coletivo que eu acho que, dia a dia, milimetricamente, nós vamos conquistando. Bom, acho que é importante, o plural coletivo foi formado dentro da universidade, não é? A universidade também é um espaço importante para ampliação desse debate, né, professor Glauco? Com certeza, eu acho que a universidade tem condições de trabalhar temas como da orientação sexual ou de gênero, etnias, de maneira transversal. Isso não tem que ser uma responsabilidade exclusivamente de algumas disciplinas, mas ele tem que estar presente, né? Porque de nada adianta nós termos disciplinas como as nossas, da área de ciências sociais, que buscam trabalhar esses temas, e aí a gente encontra em algum outro espaço práticas que não condizem com aquilo que a gente está tentando fazer, conscientizar ou de alguma maneira instigar alguma reflexão nos nossos alunos. Então acho que isso é parte de um esforço coletivo de toda a instituição, de toda a sua comunidade envolvida aqui nas práticas de ensino e aprendizagem. Andy, você nos falou anteriormente que tem um belo exemplo na sua família, porque você sempre foi acolhido e você não é o parâmetro, digamos assim, diante de uma sociedade que é homofóbica, não é? O Brasil é um país homofóbico. Você já sofreu outro tipo de violência fora de casa? Violência física propriamente dita. Discriminação? Discriminação, sim, discriminação. Até porque, né, cabelo roxo, salto alto, uma roupa. Como é que você trabalha isso? Como é que você enfrenta essa situação? Eu enfrento, né? Como é que a gente enfrenta? A gente enfrenta tendo que encarar, a gente leva de alguma forma, eu não sei. Eu prefiro ignorar. São raros os casos que eu consigo, porque da mesma forma que eu tenho a ideia de que eu preciso ignorar, eu também tenho uma ideia de que eu não levo desaforo para casa. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, então eu sou bem desbocado. Então, é aquela coisa assim, o respeito é meu por direito, claro que sim, mas a partir do momento que alguém se dá o direito de me desrespeitar, eu também vou me dar o direito de desrespeitar ela. Bom, vocês têm alguma atividade programada para o dia 17 ou antes disso tem alguma atividade? O plural, propriamente, a gente não organizou nada, até, enfim, por questão de outros motivos, mas o SESC nos convidou e eu quero convidar a todos aqui do programa e o pessoal, a comunidade,
eles estão com a peça Borboletas de Sol de Asas Magoadas, que vai ser exibida no dia 17 mesmo, às 20 horas. É um monólogo, conta a história da travesti Beth, e eu achei muito interessante lendo o release, porque dá a ideia de que a gente vai entrar na casa dela e ela vai contar as histórias, as vivências dela. A classificação é 14 anos, porque ela vai contar toda a vivência dela. Então, desde a criação, desde de como que ela se identificou nesse gênero, como que ela conseguiu fazer essa transição do gênero, e também as violências que ela passou, os estupros que ela passou, as chacotas, enfim. Então, a Vai ser na classificação é 14 sexta-feira? anos. No domingo. No domingo mesmo? No domingo, às 8 horas. Às 8 horas no SESC. Professor Glauco, para encerrar, assim, o que seria uma sociedade ideal? A sociedade ideal seria aquela sociedade que consegue respeitar todas as manifestações de humanidade, né? Tudo que acontece em sociedade que consegue expressar isso, ele tem que ser de alguma maneira respeitado, né? A sociedade não pode querer impor os valores da maioria para o conjunto da sociedade, né? É preciso respeitar que a sociedade ela é composta por uma série de segmentos sociais que precisam ter as suas particularidades atendidas, porque senão nós vamos falar de um ideal de sociedade que não existe, uma sociedade homogênea, uma sociedade em que todos pensam, agem da mesma forma, e isso é um pensamento que não condiz com o que a gente tem observado em todas as sociedades até os dias de hoje. Professor Hercílio, estamos no caminho? Sim. Eu acredito que o nosso caminho é a sociedade cristã, do ponto de vista espírita, porque nós somos essencialmente cristãos, né? Uma sociedade que não discrimina, mas valoriza e tem a sabedoria, né, de acolher, né, e de permitir o processo evolutivo de cada um. Tá certo. Muito obrigado a todos vocês. A UPF TV é assim, sempre valorizando os temas mais importantes da comunidade. O Estúdio 4 fica por aqui e retorna na próxima semana, sempre contando com a sua audiência. Até lá.